Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, a partir de um vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre a morte da teologia da libertação, que muitos pensam que ela morreu, mas na verdade ela está bem viva, eu fiz outro vídeo mostrando o que seria a teologia da libertação marxista, socialista e comunista, que tenta reinterpretar o cristianismo a partir da filosofia de Karl Marx. Hoje eu irei falar sobre a verdadeira teologia da libertação, uma teologia que de fato prega a libertação do homem como Cristo desejou e como Cristo veio realizar a nossa libertação. Meus amados irmãos, eu vou tomar como base inicial um texto que está na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Papa Paulo VI, do Concílio Vaticano II. Estou aqui, muita gente tem crítica ao Concílio Vaticano II, mas eu quero tomar esse texto como base, a verdadeira teologia da libertação sobre a igreja no mundo de hoje, Por quê? Porque a Constituição Pastoral Gaudium et Spes é exatamente sobre a igreja no mundo de hoje, sobre a igreja no mundo atual. E eu queria falar sobre a verdadeira teologia da libertação no mundo de hoje. A verdadeira, aquela que foi anunciada, pregada, que foi querida e que foi realizada por Jesus Cristo. E alguém pode dizer, é possível, Denis? Sim. Então, Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 17, vai dizer assim: o valor da liberdade. Não é possível fazer um bem sem liberdade. Então, o homem só pode realizar o bem se ele for verdadeiramente livre, se ele for verdadeiramente liberto. Aqui está, podemos dizer, o início da verdadeira teologia da libertação. Hoje em dia, dá-se grande valor à liberdade, que é por todos procurada com o maior empenho. Então, se dá o valor à liberdade e se busca a liberdade nos dias atuais com um grande empenho. O que é perfeitamente justo. É justo buscar a libertação. É justo buscar a liberdade humana e também a liberdade nas questões sociais. É verdade que a liberdade é muitas vezes deturpada, como se consistisse na licença de fazer o que se quer, mesmo quando é mal. Então, existe esse falso entendimento de que a liberdade me dá o direito de fazer o que eu quiser, mesmo que isso seja mal. Na falsa teologia da libertação, vai se dizer que o homem pode ser o que ele quiser. O homem pode fazer o que ele quiser. Foi para isso que Cristo nos libertou, na falsa teologia da libertação. Vai se dizer que o homem pode ser o que ele quer em qualquer lugar. E isso não é verdade. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero, que é muito trabalhada dentro do marxismo, dentro do socialismo, dentro do comunismo, como se pensa hoje. A ideologia de gênero. O homem pode ser o que ele quer. Pode ser homem, pode ser mulher. Isso não existe. Isso não é verdade. O homem pode fazer o que ele quiser, mesmo que seja mal. Não é verdade. Isso não é verdade. A minha liberdade não é motivo para libertinagem, diz São Paulo aos Gálatas. Eu não sou libertino, eu sou livre. A verdadeira liberdade é a marca mais extraordinária da imagem de Deus no ser humano. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós somos livres como Deus é livre. E ele vai dizer, Deus o entrega a si mesmo. Então Deus entrega o homem a si mesmo.
O livro do Eclesiástico, que é base para o que cita esse texto, né, da Constituição dogmática do concílio, ele vai dizer que, quando ele diz que Deus entregou o homem a si mesmo, ele dá a citação aqui de Eclesiásticos 15, a partir do 14. Vai dizer assim, eu vou ler a partir do 11, né? Liberdade do homem em face do pecado. Aqui está a verdadeira teologia da libertação. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta. Pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. Então, quem teme a Deus verdadeiramente não ama o erro. Não ama o erro. Certo? Porque hoje em dia tem essa questão. Né? A teologia da libertação vai dizer que você pode ser o que você quiser. Que você deve vir para a igreja do jeito que você estiver. Que Deus não se preocupa com o teu pecado. Deus se preocupa com você. Claro que Deus se preocupa conosco, mas o pecado Deus abomina. Então veja o que diz. O Senhor detesta todo erro e toda a abominação. Então, por exemplo, Levíticos 18, se eu não me engano é Levíticos 18, vai dizer que o homem não se deite com outro homem como se fosse uma mulher. E isso é uma abominação. Então, estou falando aqui para cristãos, tá certo? Se você não é cristão, se você não é adepto da moral cristã, você pode fazer da sua vida o que quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui sendo claro. Você pode fazer da sua vida o que quiser. Eu estou falando para cristãos católicos, né? Então, Deus vai dizer que isto é uma abominação. E hoje em dia vão dizer o quê? Não tem problema. Você pode ser cristão assim. E pior, não é ser cristão como o catecismo da igreja vai dizer. O catecismo da igreja vai dizer que a pessoa que tem tendências homoafetivas, se ela não exercitar a prática da homoafetividade, ela pode ser um cristão e pode viver santamente, martirizando-se, ou seja, penitenciando-se e lutando contra essa tendência. Por quê? O Senhor detesta todo o erro e toda a abominação. Aqueles que o temem, aqueles que temem ao Senhor, não amam essas coisas. Eu dei esse exemplo aqui, meus irmãos, mas pode ser um exemplo vasto. Por exemplo, o adultério. O casal que vive em adultério. Por exemplo, se eu viver traindo a minha esposa, viver no adultério, eu estarei preso, eu estarei escravo do pecado. E Deus abomina isso. Isso também, o adultério é uma abominação aos olhos de Deus. O adultério é o rompimento, é a quebra de uma aliança indissolúvel, que é o matrimônio. Não que o adultério dissolva o matrimônio, mas ele quebra essa aliança que foi estabelecida na liberdade. Um homem e uma mulher livres disseram sim ao projeto de Deus dentro do matrimônio. Isso é abominação. E são inúmeros exemplos. Eu dei esses dois, né? Dei esses dois. E ele continua. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Porque o homem quando foi criado, o homem era perfeitamente livre. Tinha o livre-arbítrio de uma forma sem sofrer opressão nenhuma, né? Sem nada lhe atingir. Por quê? Porque o homem tinha aquilo que a igreja chama de dons preternaturais. Ou seja, um conhecimento perfeito de Deus e das coisas criadas, uma fé perfeita em Deus e um amor perfeito a Deus. E outras questões a mais que não vou citar aqui para que o vídeo não fique tão prolongado. Então, no princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo, porque o homem tinha capacidade de discernir entre o bem e o mal
e tinha capacidade de escolher livremente o melhor, o bem por excelência, escolher Deus. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Olha, deu ainda os mandamentos e os preceitos para nos guiar, para nos conduzir. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Os mandamentos nos guardarão livres. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. Olha, isso é a verdadeira liberdade. Está aqui na tua frente, Adão e Eva. Comer ou não comer, desobedecer ou não desobedecer, ouvir a Deus ou ouvir ao diabo. Estende a tua mão para o que tu queres, estenderam a mão para o mal. Continua, versículo 18. A vida e a morte, o bem e o mal, estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Olha, está aqui o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer dos frutos de todas as árvores do jardim, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim. Se dele comerdes, a partir dele morrerás. Está aí a vida e a morte na tua frente. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas o que eles escolheram? A morte. E escolhendo a morte se tornaram escravos. E aqui está a verdadeira teologia da libertação que veio anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, que é nos libertar do pecado. E veja o que diz. Porque é grande a sabedoria de Deus. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E ele conhece todo o comportamento dos homens. E não deu a ordem a ninguém para fazer o mal. E a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Aqui está a sadia liberdade que Deus nos dá a partir de fazer as escolhas livremente e escolher o bem. Não é escolher simplesmente entre o bem e o mal, mas é escolher o bem. Quando o homem escolhe o mal, ele faz mau uso da sua liberdade e ele se torna escravo. Ele se torna uma multidão de filhos infiéis e injustos. E quando é que nós podemos perceber a verdadeira teologia da libertação? São João, capítulo 8, a partir do versículo 31, meus irmãos. São João, capítulo 8, a partir do versículo 31, é dito o seguinte. E Jesus dizia aos judeus que nele creram. Veja, alguns judeus acreditaram em Jesus. E Jesus dizia aos judeus que nele creram. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, não é a ideologia marxista. A verdade, meus irmãos, não é os pensamentos de Karl Marx. A liberdade não é a revolução de Engels. A liberdade é uma pessoa divina, Jesus Cristo. Ele é a liberdade. Ele é quem nos dá a verdadeira liberdade. E a liberdade do quê? Ele veio para nos libertar do quê? Da opressão do burguês contra o proletariado? Né? Da opressão do opressor, como dizia Marx, e o oprimido? Não, ele não veio nos libertar disso. Ele veio nos libertar verdadeiramente de outra opressão, de outro opressor.
Satanás e aquilo que Satanás faz por excelência, o pecado, porque ele é pecador desde o princípio, diz Jesus. Versículo 33. Replicaram-lhes: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, eles disseram: olha, a gente é livre, a gente é filho de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém, somos livres. E aqui você percebe nitidamente que a libertação, a verdadeira teologia da libertação anunciada por Jesus, não é para libertar o homem na luta de classes. Não é para libertar o homem nas questões sociais. É para libertar o homem do pecado. E quando o homem é verdadeiramente livre do pecado, aí sim, tudo ao seu redor se torna justiça. E aí sim, aqueles que precisam de pão, como Jesus mesmo disse, por meio de São Tiago. O que adianta, meu irmão, aparecer alguém na tua casa, batendo no teu portão, pedindo alimento ou pedindo alguma coisa para vestir, e você simplesmente dizer: olha, vai em paz, eu vou rezar por você, e você fique satisfeito, saciado e se cubra, né? Porque eu estou rezando por você, eu vou orar por você, e você, com certeza, Deus vai te abençoar e coisa e tal. E São Tiago vai dizer: se você fizer tudo isso e não der a ele o que ele precisa. O que é que ele precisa? Alimento e roupa. Se você não fizer isso, São Tiago vai dizer que a sua fé é morta. Então, quando eu sou liberto do pecado e eu começo a viver a regra de ouro, Mateus capítulo 7, versículo 12, dar ao outro o que eu gostaria que fosse dado a mim, fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito a mim, e nisso se resume toda a lei e os profetas, aí sim, a verdadeira libertação que nós temos do pecado e de Satanás respinga, transpassa para a vida social. Com uma ressalva: o paraíso não é aqui. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. E continua Jesus dizendo, versículo 34, respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o Filho, Jesus Cristo, a verdadeira libertação, o verdadeiro, podemos até dizer assim, usando aqui essa nomenclatura que não cabe para Jesus, mas usando o verdadeiro teólogo da libertação e da verdadeira libertação. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Sereis verdadeiramente livres. Essa é a verdadeira teologia da libertação. E quando eu ou você for liberto do pecado, primeiramente do pecado original, depois dos nossos pecados pessoais, dos nossos vícios, das nossas más paixões, quando nós formos libertos, não por nós mesmos, não por uma luta de classe, não por um conflito armado comunista, mas quando nós fomos libertos por meio da graça de Cristo, atuais, a graça de Cristo habitual e santificante, que vai nos libertando dos nossos vícios, das nossas más paixões, das nossas inclinações diabólicas para o pecado e as abominações, aí sim nós seremos verdadeiramente livres. E para concluir esse vídeo, eu queria ler aqui, meus irmãos, o rodapé da Bíblia de estudo da Ave Maria, a respeito desse capítulo 8 de São João, versículo 31 ao 47, mas a gente leu a pé 31 ao 37. Mas veja o que diz, é extraordinário essa reflexão aqui. Diz assim: no quarto evangelho, a terminologia da libertação só aparece aqui. A palavra de Jesus é o espaço vital no qual o crente tem de permanecer sempre. Tem de permanecer sempre. A verdade no quarto evangelho possui uma absoluta concentração em Jesus, Filho de Deus. Jesus é a verdade. Não se trata de princípios, nem de doutrinas
objetivas e comprováveis. Jesus mesmo, em sua presença histórica, constitui a verdade. Jesus é a verdade. Ele é pessoalmente a verdade. São João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos libertará. É uma dessas magníficas formulações do evangelista que ainda não perderam nada do seu esplendor, mas compartilha também o destino de outras grandes sentenças que foram falsificadas e mal interpretadas. A liberdade é a força da vida que redime o homem existencialmente da opressão do pecado. Não é o verdadeiro opressor do homem, não é o burguês, né, como eles dizem, mas é o pecado. Que redime o homem existencialmente da opressão do pecado, da condenação e da morte. Constitui uma mudança radical e efetiva, que se realiza já no presente, desde uma existência submergida nas trevas e na morte, mas levantada para a região da luz e da vida divinas. Ou seja, Jesus nos tira do reino das trevas, da opressão, da escravidão, do pecado e nos introduz no seu reino de luz, de liberdade, de vida. São João capítulo 5, versículo 24. A pessoa livre por excelência é o Filho de Deus. Não é aquele que se entrega ao pecado. Eu sou livre, então eu posso ser o que eu quiser. Eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso não é a verdadeira liberdade, né? A pessoa livre por excelência é o Filho de Deus, né? Deus, Jesus Cristo. E sua liberdade consiste em ser filho. Só o filho pode comunicar uma liberdade que consiste essencialmente na filiação divina. Nós só seremos verdadeiramente livres quando fizermos o contrário do que Adão fez. Rejeitou a filiação, rejeitou a paternidade divina e se entregou aos seus próprios desejos. Se entregou às suas próprias paixões. Ou seja, o desejo de ser livre sem Deus. O desejo de viver uma libertação sem Deus. Continua aqui. Só por meio do Filho é possível o acesso ao Pai como Pai. Isto é, na liberdade. Ser e saber que somos filhos no Filho, filhos do Pai, poder estar na casa do Pai para sempre. Aqui está a verdadeira teologia da libertação. E não essa ideologia marxista, socialista, comunista, de querer reinterpretar o sagrado a partir do profano. Querer reinterpretar o transcendente a partir do materialismo. Querer reinterpretar o céu a partir daqui da terra. Querer reinterpretar a verdadeira liberdade com a escravidão do pecado. Isso não existe e não é possível. Portanto, assim que possível, eu irei trazer mais alguns livros, mais alguns vídeos, melhor dizendo, sobre a verdadeira libertação. E, para encerrar, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1741, ou seja, 1741, fala de liberdade e salvação. Veja o que o Catecismo vai dizer. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que os mantinha na escravidão. Ou seja, nos libertou por sua cruz. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A verdadeira liberdade, não a libertinagem. Nele comungamos da verdade que nos torna livres.
o Espírito Santo nos foi dado. E como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Segundo Coríntios 3:17. Desde agora, participamos da liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor por toda a eternidade. E eu posso dizer, por Cristo e por sua graça, eu sou verdadeiramente livre. Amém? Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ajude o canal compartilhando, indicando para outras pessoas. Amém.